João 14 e verso número 10. Em João 14, verso 10, Jesus faz uma revelação a respeito dele e do seu Pai. É interessante aquilo que Jesus diz, é interessante, é lindo. Jesus diz assim em João 14, 10: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanece em mim que faz as suas obras. Vou ler outra vez. Os irmãos ajudem-me, por favor. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Tremendo, irmãos. Jesus disse que nada do que ele falava ou fazia era da sua autoria, mas tudo o que ele falava ou fazia era aquilo que o Pai que estava nele queria que ele dissesse ou fizesse. Por isso, Jesus veio para ser a imagem do Pai para nós, para ser a revelação do Pai para nós. Essa foi uma das razões porque Jesus veio, ou porque o Cristo veio na forma de Jesus. Deixa-me dizer isto porque é importante, é interessante. A primeira razão porque Jesus veio foi para trazer o reino do céu para a terra. Por isso é que a sua principal mensagem era a respeito do reino de Deus. Ele próprio disse: foi para isso que eu vim. Foi a sua primeira principal missão, trazer o reino de Deus para a terra. A segunda principal missão de Jesus foi criar um caminho para que qualquer pessoa que queira fazer parte deste reino possa fazer. E ele criou esse caminho com a sua morte na cruz. A morte de Jesus na cruz foi o criar de um caminho para se entrar dentro do reino. Não sei se eu me fiz entender. Por vezes as pessoas dizem que a principal missão de Jesus em vir ao mundo foi morrer numa cruz. Bem, isso é verdade, mais ou menos. A principal missão de Jesus foi trazer o reino à terra. Israel esperou séculos por isso. O reino que Adão perdeu com a sua traição, Jesus o traz de volta na sua vinda. Por isso é que João, o Batista, na sua pregação dizia: arrependam-se, o reino de Deus vem a caminho. E quando Jesus chegou, Jesus disse: arrependam-se, porque o reino de Deus já chegou. A palavra arrepender, no original, ela significa mudar completamente a maneira de pensar. É o que significa arrepender. A gente tem a ideia que arrepender é chorar, é lamentar um ato que se praticou. Mas arrepender no original é mudar a maneira de pensar. Por isso é que a mensagem de João Batista era: arrependei-vos, ou seja, mudem a maneira de pensar, porque o reino de Deus, a nação de Deus, vem a caminho. Jesus chega e começa a pregar: arrependei-vos, ou seja, mudem a maneira de pensar, porque o reino já chegou. Por isso é que quando Nicodemos o procurou de noite, lembram-se?
Jesus diz: se não nasceres de novo, não podes entrar no reino. Nascer de novo significa mudar a maneira de pensar. Nicodemos era um homem que conhecia a lei e os profetas. Mas Jesus diz: se não mudares a tua forma de pensar a respeito das coisas de Deus, não consegues entrar no reino. Essa foi a principal missão de Jesus ao vir à terra. Mas era preciso criar um caminho para que a gente pudesse entrar no reino e ser cidadão desse reino. E o caminho era Ele próprio. O caminho era Jesus, o Cordeiro de Deus. Por isso Ele foi à cruz e morreu numa cruz para criar um caminho de acesso ao reino. Por isso aquele que nele crê, aquele que o recebe, torna-se um filho de Deus, um cidadão do reino dos céus. E uma terceira razão porque Ele veio, é dessa que eu quero falar. Ele veio para nos mostrar o Pai. Ele veio para nos revelar o Pai. Ele veio para que você possa conhecer o coração do Pai. Por isso é que Ele disse a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. E aqui Jesus diz: tudo o que eu faço, tudo o que eu digo, é aquilo que o Pai quer que eu faça, é aquilo que o Pai quer que eu diga. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Não há palavra nenhuma que eu diga que não seja aquela que o Pai quer que eu fale. E não há nenhuma obra que eu faça que não seja aquela que o Pai quer que eu faça. Então o Pai estava em Jesus. Eu disse, o Pai estava em Jesus. Vocês sabem que Jesus era muito importante para o Pai. Eu já disse isto aqui aos irmãos, posso dizer só mais uma vez. Bem, não sei se diga, se não. Deus nunca faz nada na terra a não ser através de pessoas. Deus nunca se move na terra a não ser através de pessoas. Deus só age e só se move na terra através de pessoas que tenham corpos de carne. É por isso que nós somos muito importantes para Deus. Porque através de nós, Ele pode manifestar-se na terra. Deus não podia agir na terra a não ser através de um corpo. É por isso que a Bíblia diz que um corpo foi preparado para o Cristo. Porque há uma diferença entre Jesus e o Cristo. Jesus nasceu e morreu. O Cristo nunca nasceu e nunca morreu. Jesus, Ele foi o menino que Maria deu à luz. O Cristo é o verbo que estava no princípio e que se vestiu de carne e que nos revelou a glória do Pai. Jesus foi o cordeiro sacrificado, morto numa cruz. O Cristo foi aquele que viveu sempre e nunca passou pela morte. Por isso é que a Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, expirou. E quando Jesus expira, o Cristo sai de Jesus. E o corpo, Jesus, morre. Mas o Cristo continua vivo, porque o Cristo é eterno. Por isso é que Isaías profetizou e disse: um filho foi-nos dado a nós. O filho é o Cristo. Mas o menino nos nasceu. O menino é Jesus, que veio de Maria. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, isto é um mistério tão grandioso. Deus não faz nada na terra a não ser através de pessoas. Deus precisava que o Cristo tivesse um corpo. Por isso é que Jesus veio num corpo como o nosso. E quando o corpo foi gerado no ventre de Maria, e Maria dá à luz,
ao menino Jesus, o Filho, o Cristo, estava dentro dele. E por isso Deus podia mover-se na terra através de Jesus. Por isso é que Pedro disse: tu és o Cristo. Ele não disse tu és Jesus. Jesus era o homem, o Cristo era o Deus. Tu és o Cristo, o Filho. Ele não disse tu és Jesus, o menino. Não, ele disse tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus sempre usa pessoas. E que bom é estarmos nós aqui hoje para dizermos assim: Pai, faz em nós a tua vontade. E que o Espírito Santo que habita em nós, da parte de Jesus o Filho, ou do Cristo o Filho, se sirva de nós para fazer as mesmas obras que Jesus fez quando esteve aqui, cheio do mesmo Espírito Santo. Nada do que Jesus disse ou fez, ele disse ou fez por sua autoria, mas ele disse e fez porque era o Pai que estava nele, era a vontade do Pai que estava sendo feita nele. Eu gostava de deixar com os irmãos só este pensamento: o coração do Pai. Diga lá comigo: o coração, outra vez, o coração do Pai. Quando a gente quer conhecer o coração do Pai, tem que olhar para quem? Para o Filho. Porque o Filho é a imagem do Pai. O Filho transporta o Pai. O Filho fala aquilo que o Pai quer que se diga. O Filho faz aquilo que o Pai quer que se faça. Então, para conhecer o coração do Pai, a gente tem que conhecer o Filho. E dentro de João, só João, hoje só João. Alguém sabe o que significa João? Significa misericórdia. Em João capítulo 8, nós vemos o coração do Pai numa história muito interessante. João 8, olha aqui o coração do Pai. Em João 8, verso 1 diz: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras e era de madrugada. Quando ele voltou novamente ao templo, o povo ia ter com ele e, assentado, os ensinava. Escribas, fariseus, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. O que é que tu dizes? Eles diziam isto tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, retiraram-se um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Só ficou Jesus e a mulher no meio onde estava. O verso 10 é importante. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Verso 11. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu também te condeno. Para aí. Nem eu também te condeno. Repita lá com o pastor: nem eu. Outra vez. Também te condeno. É uma história conhecida. Há uma senhora aqui que tem um problema, ela envolveu-se com alguém, ela é apanhada num ato de adultério e os religiosos tiveram a sorte de apanhar a mulher no ato. Tinham as provas. Levaram a mulher até Jesus e confrontaram Jesus com uma questão: mestre, o que é que a gente faz com esta mulher? Esta mulher foi apanhada em adultério. Ela estava literalmente adulterando. E a lei de Moisés diz que sempre que alguém adultera, havendo provas, apedreja-se a pessoa. Apedreja-se até que morra. Aí fica um montão de pedras para que quem possa passar possa dizer: que pedras são estas? É as pedras que cobrem um adúltero ou uma adúltera. E vêm ter com Jesus e querem saber uma resposta. O que é que devemos fazer?
E por que razão eles querem saber uma resposta? Porque Jesus falava a respeito de mudança de pensamento. Lembram-se que eu disse há pouco? Arrependimento significa mudar a maneira de pensar. Outra vez, arrependimento significa mudar a maneira de pensar. E todas as pessoas em Israel que seguiam a religião judaica, eles não entendiam a respeito de misericórdia. Eles só entendiam a respeito de juízo. Misericórdia era uma palavra fraca, frágil na vida dos religiosos judeus. Aquilo que eles entendiam bem era o juízo, era a justiça. Se alguém fez mal, esse alguém agora tem que ser condenado pelo mal que fez. Era assim que eles estavam doutrinados. Mas Jesus já anunciava o reino de Deus e dizia às pessoas: arrependam-se, mudem a maneira de pensar. Arrependimento é mudar o modo de pensar. Por isso é que no Sermão da Montanha Jesus disse: como foi que os antigos ensinaram a vocês? O que é que eles vos ensinaram? Eles não ensinaram que amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Não vos ensinaram olho por olho, dente por dente? Não foi o que vos ensinaram? Então Jesus diz: mas eu vos digo, agora falo eu, diz Jesus, assim vos ensinou Moisés, mas agora digo eu. E Jesus faz uma pequena mudança, arrependimento, mudança de pensamento. Se alguém vos ferir numa face, dá-lhe a outra. Se alguém quiser tomar a tua capa, dá-lhe a capa e dá-lhe a túnica. Se alguém te quiser obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Não pagues o mal com mal, paga o mal com bem. Meus irmãos, esta ideia era uma ideia difícil de encaixar na cabeça dos judeus, porque eles sempre foram ensinados a fazer a retaliação. Eles sempre foram ensinados de que quando alguém fazia algo de errado, esse alguém tinha que ser severamente punido. Mas Jesus trazia o Evangelho do Reino, mudança de mentalidade, pensamento diferente. E eles vão ter com Jesus e dizem: bem, o que é que tens a dizer de acordo com as tuas ideias? Vamos apedrejar a mulher ou não? E de repente Jesus diz alguma coisa que revela o coração do nosso Pai. Não é o coração de Jesus, é o coração do Pai. Porquê que é o coração do Pai? Porque nós lemos antes: tudo o que eu digo e tudo o que eu faço é o Pai em mim que diz e faz. Então vamos ver o coração do Pai. Diz que Jesus levantou-se e diz: se algum de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E os irmãos sabem que todos os que estavam ali tinham pecados. Apenas uma única pessoa ali não tinha pecado, e essa pessoa era Jesus. E quando todos foram embora, ficaram 2 pessoas: Jesus e a mulher, o santo e a pecadora. Aquele que tem a autoridade de atirar pedra porque não tem pecado. E aqui nós conseguimos perceber o coração do Pai, porque a Bíblia diz que Jesus pergunta: aonde estão os que te acusaram? Ela diz: não sei, foram-se embora. Ninguém te condenou? Não. E Jesus diz: eu também não te condeno. Toda a gente repita comigo: eu também não te condeno. Jesus era a pessoa que tinha autoridade legítima para condenar aquela mulher, e ele disse: eu não te condeno. E ao dizer isto, Jesus revelou o coração do Pai. Como é o coração do Pai? O coração do Pai é um coração de misericórdia. Não te ouvi.
Diga lá comigo, misericórdia. Misericórdia. Sabe, o coração do Pai não é um coração sempre disponível para condenar ou para destruir. Se o desejo maior do Pai fosse condenar e destruir, nunca tinha enviado Jesus. Deixava-nos entregues à nossa própria sorte. Mas porque Deus o Pai nos ama. Oh, meu Deus. Porque Deus o Pai nos ama. Mesmo você com essa cara feia, Ele te ama. Porque hoje você tem uma cara feia, enquanto não sorrir a cara está feia. Quando sorrir e disser aleluia, a cara fica bonita. Amém. Amém. Porque o Pai te ama. Ele agiu para contigo e para comigo com grande misericórdia. Sabe por que é que hoje estou aqui e você está aqui? Porque o Pai teve misericórdia de nós. Por que é que estamos aqui de pé? Porque o Pai teve misericórdia de nós. E em vez de nos condenar, Ele disse: não te condeno, eu te envio o meu Filho Jesus, a minha misericórdia, para te dar a oportunidade de começares de novo. Esse é o coração do Pai. Esse é o coração do Pai. Esse é o coração do Pai. Um coração de misericórdia. E vou-lhe dizer, e ninguém pode bater o Pai em misericórdia. Não há ninguém que consiga ter mais misericórdia do que Ele tem. Não há ninguém que consiga amar mais do que Ele ama. Não há ninguém que seja capaz de perdoar mais do que Ele perdoa. Porque Ele é santo e é perfeito. Então Jesus revelou-nos que o coração do Pai é um coração de misericórdia. Ele não disse que o nosso coração é um coração de misericórdia. Ele disse que o coração do Pai é um coração de misericórdia. E nós temos que aprender e crescer. Eu disse aprender e crescer em misericórdia. É algo que se aprende e que se cresce. E há gente que tem que crescer mais, outros menos. E deixe-me dizer, e há gente que tem dificuldade em ter misericórdia porque já sofreu muito. Tem dificuldade em perdoar porque já foi muito ofendido. Tem dificuldade em entender a misericórdia de Deus porque passou agruras. Mas glória ao Pai que em Jesus nós conseguimos crescer a cada dia um pouco mais para que o coração do Pai se revele através do nosso coração. O Pai é cheio de misericórdia. Lamentações de Jeremias diz: as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Estamos aqui hoje por causa dessa misericórdia. Amém. E Jesus revelou isso, essa misericórdia, essa graça, essa capacidade de perdoar, de dar uma nova oportunidade. Em Jesus o Cristo, eu e você temos sempre a possibilidade de recomeçar. Uma palavra que está associada ao meu Deus e ao seu Deus é a palavra renovação, é a palavra recomeço. Ele é um Deus que renova para que se recomece. E quem sabe aqui hoje alguém precisa de se renovar para recomeçar. Caiu, partiu-se, estragou-se, está avariado, está muito mal, está cansado, está doente, está desesperado, não tem esperança, não tem sonhos, está falido na alma, nas emoções, nos sentimentos. Em nome de Jesus, eu liberto esta palavra. Renove-se e recomece, porque o seu Deus é um Deus cheio de misericórdia para consigo, para com a sua vida. Aleluia! Mas olha que interessante isto. O coração do Pai é um coração de misericórdia, mas o coração do Pai é um coração de ordem também. Ordem, repita, ordem. Outra vez, ordem. Ordem. Alguém aqui gosta da palavra ordem? Não. Ordem.
Porque a seguir Jesus diz, anote bem no verso 11: vai e não peques mais. O que é que significa vai e não peques mais? Significa ordem. Se por um lado o coração do Pai é um coração de misericórdia, o coração do Pai também é um coração de ordem. A Bíblia ensina a não abusarmos da sua misericórdia. Uma coisa é Ele nos dar a sua misericórdia. Outra coisa é nós abusarmos da sua misericórdia. Nós não devemos abusar da sua misericórdia. Somos gratos pela sua misericórdia, mas não podemos abusar dela. Jesus foi claro com esta senhora: vá, eu não te condeno, mas não peque mais. Ou seja, mude de vida, não faça mais isso. O coração do Pai é um coração de misericórdia, mas é um coração de ordem também, de ordem. E quando nós falamos de ordem, irmãos, fica assim um silêncio na igreja. Um silêncio. Porque nós amamos a misericórdia, mas nós temos problemas com a ordem. Porque a ordem mexe com a nossa vida, amados. A ordem por vezes põe a nu os nossos erros. A ordem diz-nos assim: recomeça, mas de outra maneira. A ordem vem e diz: não faça mais o que você tem feito. Não haja mais assim, não se porte mais assim. Ah, mas Deus é cheio de misericórdia. É. Mas Ele também ama a ordem. E quando você lê a história desta mulher, você encontra Jesus a dar-lhe graça e a dar-lhe lei. Primeiro dar-lhe graça, eu não te condeno. Graça, misericórdia. E a seguir dá-lhe lei, mas não peque mais. Não peque mais. Sabe, não foi a primeira vez que Jesus fez isto. Está a vir à minha mente a história daquele homem paralítico há 38 anos, junto ao tanque de Betesda. Lembram-se dele? Lembram-se dele? Aquele homem que queixa-se que não tem ninguém. Jesus vai lá e diz: queres ficar curado? E ele diz: não tenho ninguém me ajuda, ninguém me dá a mão. E Jesus diz: levanta-te, anda, vai para casa. E ele ficou curado. Então Jesus o encontra passado um tempo no templo a adorar. E Jesus diz: olha, estás mesmo bom, sarado, não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. Primeiro Jesus lhe deu graça, misericórdia. A seguir Jesus lhe dá lei: não peque mais, não volte à vida passada, mude de vida. Fiz-me entender, irmãos? Deus é um Deus de ordem. Ele quer que a nossa vida tenha ordem. O que é ordem? Ordem é alinhar os nossos comportamentos com um padrão. Ordem é alinhar os nossos comportamentos com um padrão. Aqui ninguém é perfeito. Todos nós erramos. Amanhã vamos errar, para a semana, para o mês que vem, para o ano que vem. Sempre vamos errar. Mas a nossa luta deve ser esta: alinhar os nossos comportamentos com um padrão. Qual é o padrão? O padrão é os princípios de Deus. Porque o coração do Pai é um coração de misericórdia, mas o coração do Pai também é um coração de ordem. E tudo aquilo que está desordenado em nossa vida, nós precisamos trazer para a ordem. E essa é uma batalha nossa. Agora deixe-me dizer a você, todos nós que estamos aqui somos capazes de viver uma vida mais correta, de acordo com os princípios de Deus. Somos ou não somos? Somos ou não somos? Não, não somos. Você acha que Deus é, não quero usar uma palavra pesada, mas você acha que Deus é
é ignorante, o ingênuo. Quando Jesus diz a esta mulher, não peques mais, Ele está dizendo, tu podes viver de uma forma correta, esforça-te por isso. Porque assim como nós nos habituamos a viver mal, nos podemos habituar a viver bem. Os comportamentos do ser humano, muitas vezes, é o resultado de práticas erradas que a pessoa vai repetindo consecutivamente. Bebeu um copo, bebeu 2, bebeu 3, começa a beber a garrafa, o garrafão. Estou errado? Aquele comportamento apodera-se da pessoa e a pessoa começa a viver aquela prática. Experimentou um cigarro, experimentou 2, experimentou 3, 4, 5 e agora não consegue viver sem fumar. Agora é um maço por dia. Gerou um hábito de viver daquela maneira. O mesmo acontece aqui. A pessoa começa a se envolver com um, ou com uma, com 2, com 3, com 4, 5, e há uma altura que se envolve com qualquer um ou com qualquer uma que passa. É um comportamento que a pessoa adquire. Fiz-me entender? Mas Jesus diz, assim como adquiriste um comportamento errado, esforça-te agora por adquirir um comportamento correto. Eu sei que alguns dizem, pastor, isso não é possível, pastor, porque nós somos de carne, pastor, nós temos falhas e erros, pastor, isso não é possível, pastor, nós não somos perfeitos, pastor. Então Jesus enganou-se. Eu repito, então Jesus enganou-se. Então a Bíblia está errada? Será que está certa ou não? Deixe-me dizer aqui algo a você. Nós temos a tendência de soltar dos nossos ombros toda a nossa responsabilidade e responsabilizar a Deus por tudo, amados. Mas quando você lê a Bíblia, quantas vezes o apóstolo Paulo diz, despojai-vos, despojai-vos, despojai-vos. Ele jogou a responsabilidade em nós dizendo, cada um pode se esforçar por viver melhor os princípios de Deus. Também depende de nós. Claro que sozinhos não somos capazes, mas temos o Espírito Santo, Ele vive dentro de nós e com a ajuda do Espírito Santo, nós que fomos alvo da misericórdia, nós podemos viver ordem na nossa vida. Esse amém. Você não ama a ordem? Não, pare. Você está a bater palmas porque ela começou a bater. Você não gosta de ordem, não ama a ordem? Será que a ordem não glorifica a Deus? Será que Deus não quer que a gente viva uma vida de ordem? Você sabe, muitas pessoas hoje, elas têm o hábito de dizer, não, porque isso da ordem é coisa do passado. Antigamente é que era ordem, agora é misericórdia. Só misericórdia. Se você reparar, primeira mensagem de Jesus, primeira pregação de Jesus, subiu o Monte das Oliveiras. Muita gente com ele. E Jesus levanta-se para falar, primeira palavra, primeiro ensino. Vocês pensam que eu vim do céu à terra para acabar com a ordem? Vocês pensam que eu vim do céu à terra para abolir a lei? Vocês estão completamente enganados. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. E os irmãos sabem que a tradução é um problema, porque a tradução muitas vezes altera o sentido exato das palavras. A palavra cumprir no original significa reforçar. Significa também dar sentido ou espírito ao que se falou. Então Jesus chega e diz, vocês pensam que agora que vêm para mim é misericórdia e não há ordem? Eu não vim abolir a lei,
Eu vim cumprir, eu vim reforçar, eu vim dar espírito, eu vim dar sentido, de modo que aquele que agora é alvo da minha misericórdia deve viver uma vida de ordem. Amém? A ordem ajuda a trazer a glória de Deus. A ordem ajuda a trazer o mover do Espírito Santo. O coração do Pai é um coração de misericórdia, mas de ordem também, porque a ordem atrai a presença do Senhor. Fiz-me entender, amados? Dentro das nossas imperfeições, nós precisamos de, nós que fomos alvo da misericórdia, caminhar na ordem do nosso Deus, na ordem do nosso Pai. Meus amados, nós como filhos da luz, está ou não está correto quando a Bíblia diz: não roubarás, não mentirás, não dirás um falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás, honra autoridades, não terás outros deuses diante de mim, não servirás a mais ninguém a não ser a mim. Será que essas coisas não são uma boa ordem? Sim ou não? Podemos não estar a fazê-las, mas não são uma boa ordem? Não são uma ordem do Pai para a nossa vida? E quando andamos em ordem divina, isso atrai favor. Porque o céu é um lugar de ordem, porque Deus é um Deus de ordem, de misericórdia, mas de ordem também. Amém? Então agora respire bem fundo e vamos aliviar a pressão. Para terminar, no capítulo 9, você continua a ver o coração do Pai. 9, diz o verso 1. Jesus caminhava, Jesus andava sempre caminhando, irmãos. Coisa maravilhosa. Aleluia. Amém. Ok. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou nem os pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto Jesus está agora no mundo? Não. Então quem é a luz do mundo agora? Olhe para o lado e diga: tu e eu. Verso 6, dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se, voltou vendo. Então os vizinhos, os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado a pedir esmolas? Diziam: é ele. E outros: não, mas parece ele. Ele mesmo disse: sou eu. Perguntaram: como é que te foram abertos os olhos? E ele disse: o homem chamado Jesus. O homem, atenção, o homem chamado Jesus. Jesus era o homem, Cristo era o Deus. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e estou vendo. Em terceiro lugar, aqui nesta história você percebe que o coração do Pai é um coração revoltado com o sofrimento do ser humano. O Pai não se sente confortável com o sofrimento do ser humano. Olha que boa notícia é esta. Ninguém ficou animado, mas pronto, fico eu. O Pai não se sente feliz com o meu sofrimento, nem com o teu sofrimento. O sofrimento daqueles que Ele criou à sua imagem e semelhança não lhe dão prazer. Quantas vezes Jesus se negou a restaurar uma pessoa? Quantas vezes Jesus se negou a curar uma pessoa? Quantas vezes Jesus disse a alguém: não é o tempo, não é a hora, meu Pai não está disponível? Nunca! E nesta história, nem foi o homem em sofrimento que pediu ajuda a Jesus, é Jesus que vai ao encontro dele para o socorrer.
porque o sofrimento do ser humano era alguma coisa que gerava revolta na pessoa de Jesus. O coração do Pai é um coração revoltado com o sofrimento que está sobre as pessoas. Por isso é que Jesus foi enviado e foi feito cordeiro na cruz para tomar sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores, e foi castigado para que nós tivéssemos paz. Eu sei que alguns dizem: pastor, e se Deus não quer o nosso sofrimento, por que é que tanta gente sofre? Porque a única forma das pessoas alcançarem livramento é por meio de fé. É a fé que traz a unção que liberta da opressão, que quebra o jugo do sofrimento. Mas também é preciso que as pessoas que sofrem se tornem inconformadas com o seu sofrimento. Olha esta chave que eu lhe vou dar aqui hoje, guarde-a para si. Você nunca está em condições de vencer aquilo que você não aborrece. Nunca ninguém está em condição de vencer alguma coisa que não aborrece. Uma das chaves para se vencer o inimigo é aborrecê-lo. Quando se aborrece o inimigo, temos mais força para o combater. É uma chave. Se eu perguntar aqui quantos irmãos e quantas irmãs estão revoltados, revoltadas com o seu sofrimento, pastor, mais ou menos, assim vai-se andando. Aquilo que você não tem como alguma coisa que não é para a sua vida, que o incomoda e que lhe gera revolta, você não consegue vencer. Jesus vivia revoltado com o sofrimento que estava sobre as pessoas. Por isso é que Jesus ia a tantos lugares apenas para tocar um enfermo e curá-lo. Ele chegou à sua terra natal e disse: eu quero curar vocês, eu quero vos ajudar, mas não pôde fazer porque eles não acreditavam. Ele queria, mas eles não acreditavam. Isto é uma boa notícia. O coração do Pai é um coração revoltado com o sofrimento do ser humano. Nesta história, Jesus vê um homem cego. E os discípulos fazem uma pergunta interessante, e deixe-me dizer uma coisa, hoje aqui nesta casa, entenda isto. Mais importante do que saber por que razões você se encontra passando por sofrimentos, é você lutar para se livrar deles. Obrigado pelo seu amém. Os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: mestre, quem foi que pecou? Foi este homem ou os pais para nascer cego? A preocupação dos discípulos era saber o que é que se passou aqui, o que é que esteve por detrás deste problema. Na cultura do judeu, sempre um problema é o fruto de um erro. Na cultura de um judeu, uma aflição, uma dificuldade, um problema grande é a consequência de uma ação errada. Esta é a cultura judaica. E eles dizem: quem é que pecou, mestre? Ele nasceu cego por alguma razão. Aqui há uma causa. Ou foi ele que pecou, ou foram os pais. Alguém fez alguma coisa errada aqui para isto acontecer. Eu acho interessante, aquilo que move o coração de Jesus é diferente daquilo que move o coração dos discípulos. O que move o coração dos discípulos é saber quem é o culpado. O que move o coração de Jesus é saber o que é que se pode fazer para ajudar o homem a voltar a ver. O coração de Jesus está preocupado com o que é que se pode fazer para que este homem volte a ver. A preocupação dos discípulos é: quem é que tem culpa? Quem é o culpado aqui? Eu aposto que foi a mãe dele. Não, eu aposto que foi o pai. Não, eu aposto que foi ele antes de nascer. Alguma coisa ele fez. Quem sabe nas vidas passadas. E Jesus chega e diz: o problema aqui não é quem é culpado da cegueira. A questão é o que é que nós podemos fazer para que este homem volte a ver. Por vezes há pessoas que ficam tão preocupadas em saber quem é que tem culpa nas suas vidas. Porque será que eu estou assim, pastor? Porque será que eu não me curo? Porque será que eu tenho este problema, pastor? Porque será que agora veio outra dificuldade, pastor?
Porque será, pastor? Já pensei, será que foi o meu pai, a minha mãe, a minha avó, meu tio, meu primo, o meu cão, quem sabe? E a gente que vive sempre preocupado em tentar saber porquês. E sabe, quando nós nos preocupamos demasiadamente com os porquês, nós anulamos a nossa fé. Em vez da nossa fé estar focada, Deus pode, vai vir o dia da glória do Pai na minha vida, vai vir o momento em que os olhos vão se abrir, vai vir o momento em que algo vai me acontecer. Não, a gente vive preocupados, Porquê? Porquê isto, porquê aquilo? Eu cheguei à conclusão que há montes de coisas que eu nunca vou saber o porquê. Eu sei que alguns dizem, eu quando for para o céu, eu vou querer tirar tudo a limpo. E vou perguntar tudo. O porquê disto, o porquê daquilo. Vai nada. Quando você sair daqui, você esquece tudo, fica tudo no beleléu, não quer saber de mais nada. Quando você sair daqui e chegar lá, você só quer uma coisa: aleluia, 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 aleluia. Não quer saber de mais nada. Há tantos porquês que eu nunca vou saber. Há tantas coisas que acontecem que você nunca vai saber porquê. Nunca vai saber porquê. Nós achamos que sabemos tudo, certo? Mas não. Você sabe, eu quando comecei a ministrar há quase 30 anos, na escola onde eu andei, nos princípios que puseram no meu coração, naquela altura foi uma bênção para mim. E tenho saudades daqueles tempos. Eu só tinha 2 cores na minha vida espiritual. 2 cores. Preto e branco. Cinzento não havia. Só tinha 2 cores. E só tinha 2 palavras. Sim e não. Alguém está doente? É de Deus? Não. Então é do diabo. Esta pessoa tem uma cólica há 3 dias. É de Deus? Não. Então é o demónio. Esta pessoa não dorme à noite há uma semana. É de Deus? Não. Então é o demónio. Ponto final. Sim, não. Preto, branco. Simples. E quando a gente pensa assim, sabe? Se é o demónio, atacamos o demónio. E depois queremos saber os porquês. Qual será a razão porque o demónio está a atacar a barriga da mulher? Cólicas, insónia e mais não sei o quê. E nós procuramos os porquês. À medida que nós vamos caminhando com Jesus, vamos crescendo. E vamos descobrindo que, além do preto e do branco, há o cinzento. Depois há o cinzento escuro. Há o cinzento claro. Há o verde. Há o azul. Há o vermelho. Há muitas cores. Significa o quê? Que às vezes aquilo que não é de Deus nem sempre é o demónio. Por vezes são outras circunstâncias, outras situações. E que muitos dos porquês que a gente procura nunca vai conseguir ter a resposta. Aliás, Deuteronômio 29, quem foi do tempo da escola bíblica deve se lembrar disso. As coisas reveladas são para nós, as não reveladas são para o Senhor nosso Deus, e não conta a ninguém. Há momentos na vida que a gente tem que parar de dizer: oh Deus, mas porquê isto, mas porquê aquilo, Senhor, mas por que razão? E a gente para e diz: não vou perguntar mais nada, vou apenas acreditar que vai chegar o dia em que os olhos se vão abrir, em que o milagre vai acontecer, em que tudo vai mudar. É aí que vou pôr a minha fé. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, mais importante do que as razões por que sofremos é lutar para superá-las. Meus amados, eu digo a vocês honestamente, se vocês não gostarem é problema vosso. Eu sou assim e não consigo mudar, sou eu. Eu detesto sofrimento. Eu aborreço. Ouça, seja dor,
seja doença, seja pobreza, necessidade, eu aborreço. É a gente que diz, não, se Deus assim quer, aleluia. Eu aborreço. E um dia alguém me ensinou, só podes vencer aquilo que tu aborreces. Se tu não aborreceres a enfermidade, não podes vencê-la. Se tu não aborreceres a pobreza, não podes vencê-la. Aquilo que você não aborrece, você não tem condição de vencer ou superar. Você tolera, você suporta, você aguenta. Jesus, ele não tolerava, ele ficava aborrecido com o sofrimento das pessoas. Ele chegava a um lugar, ele curava as pessoas. Aqui está um cego que não diz nada, está ali na miséria. E é Jesus que diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz. E vai ter com o homem. E começa a fazer alguma coisa fora de normal, sabe? Deus ama tanto a você e a mim, Deus ama tanto a nós, mas tanto, que Ele quer nos ajudar de qualquer maneira e de qualquer jeito. De qualquer maneira e de qualquer jeito Ele quer nos ajudar. Aqui Jesus fez uma coisa fora do comum. Os irmãos sabem que cuspir não é um gesto de educação, estou certo? E Jesus cuspiu e fez lodo, e colocou o lodo nos olhos do homem cego, e depois disse, agora vai lavar-te ao tanque de Siloé. Aquilo que Deus quer é o seguinte, não viva à procura de porquês, viva desenvolvendo a sua fé para alcançar o seu milagre. Você sabe, o homem tem os olhos cheios de lodo. Há uma pessoa que diz algo, já contei aos irmãos aqui um dia, não sei se você já ouviu, existe alguém que diz uma coisa lindíssima, alguém que diz que este homem não era cego, diz que este homem não tinha olhos, que é diferente. Porque Deus fez o homem do barro e Jesus fez lodo, e ao colocar lodo, barro nos olhos, Jesus está fazendo olhos em barro, em lodo. É uma teoria interessante. Não sei se os irmãos me entenderam, fiz-me explicar. Fez uns olhos em lodo, em barro, e a seguir diz, agora vai às águas de Siloé. A Bíblia diz que a terra foi tirada das águas. A água é um símbolo de vida. Talvez o homem não tivesse olhos e alguém traduziu o homem cego. Mas o certo é que é a nossa fé no milagre, no que Deus pode fazer, que traz para nós o livramento. Diga assim, eu ponho a minha fé em Jesus, de que eu vou ver a glória do Pai, e a minha vida vai entrar no sobrenatural. Deixe-me terminar rapidamente agora. Não há fé sem atos de obediência. Não há fé sem ação. Não há fé sem fazermos alguma coisa. É por isso que por vezes as pessoas mais loucas são aquelas que recebem os milagres maiores, porque fazem coisas que são demonstrações da sua fé. E o homem está com os olhos cheios de lodo. E Jesus diz, bom ânimo, filho, vá-se lavar no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui aos irmãos. Já passa das 6. Quantos irmãos aceitariam de boa vontade uma ministração assim? Seja sincero. Quantos ficariam realmente animados com uma ministração destas? Meu amado, venha aqui. E deixe-me dizer isto. Se Jesus tivesse colocado o lodo e tivesse lavado os olhos ao homem, até se aceita, serviço completo. Começou, acabou. Agora, cuspiu no chão, faz lodo, põe nos olhos e a seguir diz, agora lava-te. Agora lava-te. Ai.
Pelo silêncio dos irmãos, já começo a ouvir vozes. Isso é uma situação estranha. Mas sabe, eu comecei esta reunião hoje falando de quê? De provas. Que sempre a nossa convicção, a nossa fé é sempre colocada num teste ou numa prova. Sempre é assim. E Jesus está colocando este homem a testes. Há aqui uma prova de fé. A fé sempre se manifesta por atos de obediência. Sempre. E Jesus diz, tem duas coisas para fazer, amigo. Primeira, o tanque, o Siloé. Eu prefiro o Betesda, é mais próximo. Não se argumenta com Jesus. Quando ele diz que é Siloé, é Siloé. Mas se eu for a Betesda não é a mesma coisa, senhor pastor bispo. Não é tudo a mesma coisa, pastor. Não é água, não é tanque, não. Se Jesus diz Siloé, significa que o milagre está em Siloé, não está em Betesda. E dê graças a Deus porque Ele está a ajudar-te, para que tu recebas o teu milagre. Essa é uma forma de ajudar a nossa fé. Custa muito levantar-se da cadeira e ir procurar Siloé e dar lá um banho. Lembra-se do Naamã? Ele disse, tudo bem, eu tomo banho em público, mas não no Jordão. Eu aqui no Jordão arrisco-me a levar a zica para a minha terra. Nem pensar, no Jordão não. Jordão, este rio barrento, meio sujo, cheio de lama, está bem aqui. Não. Água é água, rio é rio, lá na minha terra eu vou dar banho e fico bom. Não. O profeta disse que é aqui no Jordão, no meio do barro, da lama. Se quiser, com zika, com dengue, com ébola, mas é aqui. Meus irmãos, quando o Pai diz, é ali, é ali. E a gente só tem que obedecer. Eu garanto a você, se o Naamã fosse para Abana e Farfar, rios da sua nação, estava leproso até hoje. Porque o poder para o milagre estava na obediência a uma palavra. E a palavra foi Jordão. Este homem é Siloé. Vai ao tanque de Siloé. Mestre, o Betesda está aqui à esquina. Vou até Betesda. É mais próximo, sou ceguinho. Tem que procurar o tanque, tem que andar muito. Se eu me perco, mestre, Siloé é que tem a chave do teu milagre. Vai lá. E este homem obedece. Quando a gente obedece à palavra do Senhor, quando se obedece às instruções de Deus, isso ajuda a nossa fé para a gente receber. Nunca discuta com o Altíssimo, Ele sabe mais do que você e eu todos juntos. Quando Ele diz o caminho é este, é este. Quando Ele diz para, quando Ele diz anda, quando Ele diz em frente, para trás é para trás, Ele sabe mais que nós. E às vezes nós queremos saber mais do que Ele, mas Ele sabe mais que nós. Alguém tem coragem de dizer, Senhor, guia a minha vida? Onde está o meu Siloé? Eu quero ir lá. E quando ele chegou a Siloé, diz, ele lavou-se. Repita comigo, lavou-se. Diga outra vez, lavou-se. O que é que ele fez? Lavou-se. Ele lavou-se. Eu repito, ele lavou-se. E quando ele se lavou, os olhos abriram-se. Há coisas que nós podemos fazer. Hoje aqui há um tanque, não. Melhor, há um rio da presença do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus fala ao meu coração e fala ao teu. Ele diz, eu te amo. Traz ordem à tua vida. Recebe a minha misericórdia. E chega-te ao rio e lava-te. Quando ele se lavou,
Começou a ver. Vou terminar só dizendo aos irmãos: será que a gente precisa de lavar na nossa vida? Não sei. Há coisas que por vezes precisamos de lavar. Às vezes temos umas nódoas de falta de esperança, umas nódoas de tristeza, umas nódoas de cansaço, umas nódoas de abatimento. Sabe de algo? Que tal se você se lavar hoje, e eu também, e a gente se lavar nas águas do rio de Deus, e de repente começamos a ver. Começamos a ver o quê, pastor? Que no dia de amanhã há futuro e esperança para nós, que tudo vai melhorar em nome de Jesus, que não vamos ser ou continuar a ser cegos, pobres e miseráveis, mas abençoados em tudo o que fazemos. Amados, este é o coração do Pai, um coração de misericórdia, um coração de ordem e um coração que se revolta com o nosso sofrimento e que quer o melhor para a nossa vida. Diga para o seu irmão: a glória do Pai vem hoje sobre mim. Este é o meu tempo de lavar a minha vida, para que eu possa ver que o dia de amanhã é dia de viver o favor do Pai. Alguém pode dizer favor? Outra vez. Favor. Sabe o que é favor? Sabe o que é favor? Sabe o que é favor? Favor é uma palavra de reis. São os reis que dão favor. Benesse, beneplácito. O rei chega e dá um favor a alguém, dá uma graça, concede um privilégio. Isso é favor. O coração do Pai é um coração de favor também. Ele tem um favor para si, um favor para mim. Você crê? Você recebe no seu coração. Diga ao seu irmão: lave-se, irmão, no rio da vida, do Espírito de Deus, e começa a ver que o dia de amanhã vai valer a pena, porque coisas boas vão nos acontecer. Eu sei que alguém vai dizer assim: ai pastor, mas eu ouvi dizer que vem aí problemas muito grandes, é o fim do mundo, o anticristo já vem a cavalo e tudo, vai ser uma desgraça. Mas eu queria dizer aos irmãos, eu lamento informar, eu não sou um pregador da desgraça, nem um pregador da tragédia e do desespero. Quero lhe dizer: vamos nos lavar no rio de Deus e vamos ver que o dia de amanhã tem esperança, o dia de amanhã tem livramento, o dia de amanhã tem da parte do Pai um favor para a nossa vida. Diga para o seu irmão: não está nada perdido, estás a tempo de achar tudo o que perdeste, em o nome de Jesus. Amém.